Hoje a edição do programa está muito especial e um pouquinho diferente, porque quem vai debater sobre um caso real que aconteceu em Embu das Artes é o Eliacon Zanelato e a Thaís de Jesus. Vocês já estão acostumados e hoje eles vão mostrar de forma clara e fácil todo o desenrolar dessa história. Muito obrigada, gente, pela presença, obrigada também pelo convite de eu estar aqui de novo. Gente, vou trazer para vocês qual foi o problema. Essa pessoa entrou dia 11 de dezembro de 2021 em uma empresa. Ela saiu da mesma empresa no dia 30 de 9 de 2022. Portanto, ela completou 10 meses de trabalho apenas, não chegou a completar um ano. O caso aconteceu na cidade de Embu das Artes, em São Paulo, e o salário que pagavam para essa moça era de R$800. Ela era atendente de cobrança, fechava contratos e fazia parte administrativa. Ela nunca foi registrada. Detalhe, ela morava em uma casa e essa casa era do patrão dela. Ela alugou essa casa e descontavam direto da folha de pagamento dela. O que vocês acham? Olha, é importante ressaltar que o caso é real. Foi enviado pro escritório para a gente debater aqui no Central do Empreendedor, no programa. Mas a gente não vai identificar quem é a pessoa. E quem quiser mandar casos reais para a gente debater, a gente vai debater também. Algumas questões eu vou acabar tendo que pedir para repetir, tá, Marcele? Porque por questão da gente lembrar mesmo. Ela entrou em 11 de dezembro, 11 do 12. 11 de dezembro de 2021. E 2021. daí saiu 10 meses depois. 10 ganhava meses R$800. depois. Tem carga horária dela? Menciona quantas horas ela trabalhava por semana? Não menciona. Certo. Se ela Mas ela recebia o valor. Se ela trabalhava 44 horas semanais, se ela trabalhava a carga cheia, certo? Ou seja, se ela fazia a semana inteira de trabalho, R$800 está muito abaixo do salário mínimo estadual, não só abaixo do piso da categoria. Então, eu acho que seria a primeira coisa a pontuar, mas tem tanta coisa a pontuar aí, né, Thaís? Muita coisa. Aí entra também, eu acho que um dos maiores absurdos aí é a questão do desconto em folha do aluguel, certo? Aí a gente vai debatendo uma coisa por vez, aí chega nessa do aluguel. Primeira questão é a carga horária dela, que provavelmente era 44 horas semanais, né? Que não condiz com R$800, não é nem o salário mínimo federal. Quiçá o estadual. Muito menos. Tá que a gente tá falando de 2021, mas ainda assim não é. Ainda assim, da categoria. É o que eu ia perguntar, vocês se lembram do salário mínimo de... Se esse ano tá 1.320, ano passado. 2022 estava 1.212, 2021 era R$1.100. Então, ela entrou quando era 1.100, mas a maior Saiu parte do 1.212. tempo era 1.212. Se ela ficou 10 meses e entrou em dezembro, ou em novembro, não lembro. Enfim, ela ficou maior parte do tempo em 2012. Dezembro ela entrou. Exato. Então, esses 9 meses dos 10, ela passou num período em que o salário mínimo era 1.212. Tá, então, a primeira coisa a pontuar vocês hão de convir comigo, salário dela abaixo do piso. Absurdamente abaixo do piso. Eu não sei qual que é o piso em Embu das Artes, especificamente da categoria telefonista. É de atendente, né? Não era telefonista, era atendente. Qual que era o ramo da empresa? Atendente de cobrança, ela fechava contratos e fazia parte administrativa, aqui então, no específico. Daí vai entrar numa área administrativa, tem que verificar qual que era a convenção coletiva dela. Duvido muito que a convenção coletiva dela falasse de um salário mínimo. Provavelmente a convenção coletiva apontaria um salário maior, ainda mais na capital. A maior parte dos sindicatos são muito fortes por lá, né? E também, de qualquer forma, seria no mínimo o mínimo estadual, né? Que na época era 1.324, 1.360 era alguma coisa. E alguma coisa. De qualquer forma, 1.800 R$800 não pagava nada. 1.284. E daí vai entrar no ponto do aluguel. Pode descontar o aluguel no salário? Pode descontar. O adiantamento de salário poderia ser descontado em até 40%, e daí poderia cobrir o aluguel, né? Mas a gente está falando de um aluguel em Embu das Artes, ali em São Paulo. Dificilmente esse aluguel era só 40% do salário, né? Porque 40% de 800 daria ali 80 vezes R$360, R$340, R$350, 300 e alguma coisa. Duvido que o aluguel fosse só isso, né? Se fosse aluguel integral, significa que ela estava trabalhando de graça. É quase um trabalho escravo. Essa situação é muito absurda. É praticamente isso. E para ela trabalhar por R$800, é óbvio que o patrão não podia registrá-la, né? Porque senão ele teria que pagar
o salário E a gente mínimo, tem que entrar né? em outra seara também, né? Até em relação ao aluguel, que a casa que ela morava era da empresa ou era da pessoa física, né? O chefe dela. Porque você não pode misturar a sua pessoa física com a sua empresa. Então, se a casa não era da empresa, era uma casa que era do sócio da empresa, certo? Ele não podia fazer o desconto em folha. Ele podia fazer se fosse questão de repasse. Ah, sim. Né? Por exemplo, fazer desconto em folha para repassar pro... Sei lá, eu acredito que dava para fazer sim, daí teria que verificar com um advogado, mas... Olha, eu duvido Por que fosse todos só os questão erros, por muito- todos os muita erros aí, coisa. é muito difícil que fosse 40%, é muito só R$320, acredita? Um aluguel de R$320. Nem existe mais isso, um aluguel de R$320 em Embu das Artes. Daí a gente vai falar também do acúmulo de função. Porque em dado momento você falou pra gente que ela fazia atividade de recepção, de atendente, de ligação. Fechava contrato, fechava fazia contrato, cobrança. tal. Ou seja, muito provavelmente ela não era registrada, né? Não Começou era. daí. Então, não era registrada, Já chuta o pau. já fechou que tá totalmente errado, né? Então, pela situação dela não ser registrada, já é um problema. Se ela fosse registrada, ela teria que ser registrada como auxiliar administrativa, que seria a função mais adequada aí por tudo que está sendo dito. Teria que fazer, a gente chegou a falar disso já nos programas anteriores, né, sobre contrato, né, como que funciona a questão de contrato. Então teria que fazer um contrato especificando esse monte de função que ela tem, né? Teria que verificar qual é o piso da categoria lá em Embu das Artes, dessa categoria específica, certo? E verificar também como que seria redigido esse contrato. O processo trabalhista dela vai ficar bem gordinho, né? Com certeza, até porque nesse meio tempo, por não ter registro, ela provavelmente não teve férias, né? Direito a férias, não teve direito a 13º, provavelmente não teve direito porque não estava registrada, né? Não teve ter recolhido INSS, FGTS, tudo que é direito, né, do trabalhador não teve, além de estar abaixo do piso, então todo o proporcional de estar abaixo do piso, né? Tudo isso. E o que mais tivesse na convenção, algumas convenções prevêem vale alimentação ou refeição, vai ver, ela não tinha, né? Então, evidentemente ela não tinha, né, pela situação que foi imposta aí. Então, dependendo da situação da categoria dela, poderia receber. Então, tem que verificar exatamente tudo isso que ela teria a receber para entrar com a ação. Então, recapitulando, ela recebia R$800 para uma função que no mínimo seria o salário mínimo vigente da época, que era R$1.100, no mínimo. Daí tem que verificar quanto que era o piso da categoria dela. Não foi... Lógico que não foi visto questões sindicais, se tinha direito a vale alimentação, qualquer coisa assim. Era descontado dela um aluguel que, se excedesse 40%, a gente não tem essa informação, mas se excedesse 40%, estaria equivocado, porque 40% de adiantamento de salário era o máximo que poderia ter, né? De qualquer forma, desconto em folha não pode exceder 30%, né? O que mais? O fundo de garantia não foi recolhido no meu tempo, os 8% do fundo de garantia não foi recolhido no meu tempo. Ou seja, ela não tem nenhum tipo de seguridade na hora da dispensa dela. Se ela foi demitida, ela foi demitida ou ela pediu demissão? Tem essa informação? Não. Não, tá. Não Então, tem essa informação. Se ela foi demitida, é sinal que ela não pegou o fundo de garantia e ela não teve direito ao seguro-desemprego. Que ela teria. Se fosse a segunda demissão dela, ela teria. Poderia pegar. Porque ela já tinha mais de 6 meses de casa, né? Então teria possibilidade de ter seguro-desemprego, perder o seguro-desemprego por não ter o registro. Sem o registro também, se por acaso ela ficasse grávida nesse período, estabilidade nenhuma, né? Não, estabilidade nenhuma. Se teve filho nesse meio tempo, o INSS não vai cobrir. E digo mais, por exemplo, se ela já tinha filhos menores de 14 anos, por exemplo, ela teria direito àquele que a gente chama de salário família, que é um percentual que vai a mais, é pouca coisa, mas para quem está recebendo um valor mais baixo, né? Mais baixo não R$800, né? A gente fala mais baixo... Mais baixo que 1.400. Mais baixo que quase R$1.500 hoje, né? Uhum. Então, assim, abaixo disso, ela receberia um valor proporcional a cada um dos filhos que ela tivesse. Então, se ela tivesse um, era 50 e poucos reais. Se tivesse dois, 100 e poucos reais. Que daria uma ajuda, né? Então, agora é uma dúvida que surgiu aqui. Todo mundo que trabalha que recebe menos de... Hoje é R$1.500,06. Para receber o salário família. É Sim. por filho. É por filho. Isso é previsto por lei. Previsto por lei e não é o empregador que paga. Quem paga é o INSS.
Quem paga é o INSS, não é a empresa. Isso é mensal? É mensal. Por filho, dá um valor de quantos? 40 e poucos reais? Não, hoje tá 50 e poucos. 50 e poucos quase reais. 60 reais. Por cabeça, por filho menor de 14 anos, tá? Mas tem que ter tudo registradinho. Tem que ter o CPF do filho, tem que estar com as vacinas em dia. O filho não pode estar com nenhuma vacina em atraso. Tem que estar com um registro escolar certinho também, a questão ali do matriculado em escola pública ou escola privada. Tem que ter todos esses registros certinhos. Tá? Tem que atualizar isso semestralmente. Você vai ter que mandar para a contabilidade da sua empresa, para a contabilidade da sua empresa mandar o E-Social semestralmente, está tudo ali atualizado. E daí você tem direito a esse valor na folha de pagamento. Esse valor a empresa paga para o funcionário e desconta na guia do INSS da empresa. Então, paga-se, a empresa paga, mas quem paga no fim das contas é o INSS, porque ela tem o repasse, ela tem esse direito desse desconto, esse abatimento. E aí, nesse caso especificamente, evidente que não teve. Então, ela teve mais um valor que ela teve de prejuízo por não ter o registro. Assim, a gente sempre bate nessa tecla aqui na Central do Empreendedor, né? E a gente fala muito, a gente fala com o empresário, a gente fala com o funcionário, né? Independente de quem seja, às vezes aparece aquele cidadão que fala, não, eu estou recebendo seguro-desemprego, eu estou recebendo salário do Bolsa Família, enfim, né, estou recebendo o valor do Bolsa Família, não quero que seja registrado por motivo A, B ou C. Nunca caia nessa, sempre registra, tá? Porque o registro é essencial, tanto para o lado do trabalhador quanto para o lado do empregador. E você não paga tanto pelo registro. O que você vai pagar vai ser os direitos trabalhistas básicos, né, que é o piso da categoria, algum eventual abono que ele tenha direito, de repente a refeição ali no local, enfim, depende do que a categoria estipula. E se você for uma empresa optante pelo Simples Nacional, e a maior parte das empresas pequenas são, né, que faturam menos de 4 milhões e 800 mil em 12 meses, que dá uma média de 200 mil de faturamento aí por mês, né, são do Simples Nacional, essas empresas, elas pagam só os 8% do fundo de garantia do funcionário além do salário, então vale muito a pena registrar. Você registra, tem tudo certinho lá, e o funcionário tem os direitos resguardados também, né? Tem ali o direito ao salário família, por exemplo, não é você que paga, quem paga vai ser a Previdência. Vai ter direito ao salário maternidade, imagina essa funcionária que não está registrada, engravida, quem que vai pagar essa Previdência para ela nesse meu tempo? Imagina o absurdo que vai ser você ter que pagar 4 meses de salário de uma funcionária porque você não registrou ela, né? Então é um prejuízo para a empresa também, né? Aí nesse caso especificamente, se ela tivesse engravidado, o prejuízo ia ser muito maior para essa moça aí do nosso exemplo real. É que eu acho que se você não quer pensar no seu funcionário, né, que ele vai ter lá o direito dele aos 8%, pense você como empresa, pense assim, é melhor eu deixar tudo certo, porque se eu fizer errado e sair e levar um processo, o valor que eu vou pagar vai ser muito maior. Vai ser muito maior, porque além de tudo, além de você ter que pagar todos os direitos desse funcionário que saiu da empresa, você vai ter que pagar também advogado, vai ter que pagar o advogado da própria pessoa, caso seja aprovado, caso você perca. E também, como você abre uma jurisprudência ali da sua empresa. Então, vão ficar muito mais de olho, uma próxima vez que aconteça a mesma coisa, aí você já está bem na linha, né, de frente ali de estar errado. Sim. Agora, esmiuçando um pouco mais esse último ponto, que é a observação do aluguel dela, vocês citaram que não é comum, pelo visto nem se pode fazer isso de descontar o aluguel, né, do patrão, da casa dela, na folha dela. Em que casos as pessoas o patrão pode descontar da folha do funcionário alguma coisa, algum serviço? Assim, tem que entender assim, o que é da empresa porque o funcionário é da empresa, certo? Os descontos que podem ser feitos por exemplo, um consignado. Por exemplo, você tem um consignado, mas isso é mais em empresa pública, né? Dificilmente você vai ter um empréstimo consignado. Consignado é um empréstimo consignado. Empréstimo consignado, ou seja, ele já é descontado em folha e esse é o nome, já é consignado porque você já sabe que ele será descontado da sua folha de pagamento, tá? Ainda assim, essas coisas que são externas, né? Então, um empréstimo consignado mesmo teria um teto de 30%. Ele não pode exceder um salário. E o que mais que pode ser descontado quando você vai pagar? Um vale. Um vale. Eu peguei um vale, precisava pagar... E aí, no máximo, 40%. Mas se você deu o dinheiro para a pessoa e ela repassou isso para aluguel, entendeu? Não dá para eu falar assim, eu vou descontar aqui o aluguel seu, tá? Mesmo que fosse abaixo dos 40%, não dá para falar, eu vou descontar o seu aluguel, porque é direito da pessoa decidir se ela vai pagar ou não, se ela vai ser caloteira, entendeu? Enquanto a empresa ali é uma coisa, você como pessoa física...
Você está obrigando ela a pagar Você uma podia dívida. fazer um contrato de consignado. Mas Provavelmente, aí é um mas- caso que se o patrão dela fosse meu cliente, eu orientaria a procurar o jurídico. Com certeza. Porque daí ele sai da área contábil e entra na área jurídica, né? Eu entendo que com um contrato de consignação você poderia sim descontar o aluguel. Mas Mas daí provavelmente teria que ter seriam um os valores, contrato. né? E aí, no caso, não tinha nem um contrato de registro, né? Então, assim, o tamanho dos absurdos são muito maiores, né? Que mais que você menciona também? É questão de pensão alimentícia. Pensão alimentícia também, se o juiz der a ordem, pode ser descontado em folha. Então você já faz o desconto e já repassa para a mãe. Ou no caso de uma mãe que tem um filho com a guarda do pai, faz o desconto da mãe e já repassa para o pai em folha. Entendi. Então também tem essa possibilidade. E aí, nesse caso, como eu tinha dito, o percentual maior era 30%, né? Fora o vale. Nesse Né? caso, o juiz- Nesse caso, se ele estipular um valor maior, a pensão, Pode ser e maior. que já teve também, 35%, 37%, e aí vai te descontar esse valor, mas porque é uma ordem judicial. Não tem nada a ver com o caso de um patrão que alugou uma casa que está totalmente desligado da empresa. Então, aí nesse caso poderia ter um desconto ali de ter 30% do consignação por causa do aluguel, mas teria que ter um contrato, o jurídico teria que aprovar esse contrato, não é também de qualquer jeito, porque é Exato. uma situação muito delicada, né? No caso do consignado, seria 30% de desconto para empréstimo, daí teria que ser uma instituição financeira, né? Poderia ser uma cooperativa de crédito ou um banco privado, não teria problema nenhum. No caso do desconto em folha de empréstimo consignado, né? Você vai lá na Sicredi, na Sicobi, né? Já para fazer O merchan, né? o merchan, você vai lá, faz um empréstimo, depois que você faz o empréstimo, você chama seu empregador assina um termo, desconta lá da folha de pagamento e repassa ali para a instituição financeira. Pode fazer, tá? Até 30%, não pode exceder isso. Por isso que o empréstimo nunca pode ser mais de 30% do salário da pessoa. Quando ela mostra os olerites lá, não pode ser mais de 30%. 40% no caso de vale, que é você antecipar o salário em 15 dias antes. E no caso da pensão alimentícia, o que o juiz estipular. Pro aluguel, teria que ser muito bem... Gente, falamos um pouquinho desse caso. A Thaís queria até colocar fazer mais uma colocação, mas a gente precisa ir para o intervalo. Tá muito interessante isso aqui. A gente já volta. Espera aí que é rapidinho. Voltamos com a Central do Empreendedor. Então, só recapitulando o que aconteceu no episódio anterior, nós trouxemos um caso real de uma mulher, uma moradora da cidade de Embu das Artes, em São Paulo. O que aconteceu foi o seguinte: ela entrou na empresa dia 11/12/2021, saiu da empresa dia 30/9/2022, portanto, ela apenas trabalhou 10 meses. O salário que pagavam para essa moça era de R$ 800 por mês. Ela era atendente de cobrança, fechava contratos, fazia parte administrativa, né? Fazia todos os trâmites administrativos da empresa. Detalhe, ela nunca foi registrada e o aluguel da casa dela era do patrão. Então ela morava de aluguel na casa do patrão dela, que descontava o valor do aluguel na folha de pagamento dela. Eliacon e Thaís já falaram bastante sobre esse caso e a gente traz um pouquinho mais de informação. A nossa ideia, na verdade, é sempre trazer um caso real, sempre de programas em programas, assim, um tempinho depois, pra gente debater, pra ver a vida real, não só as perguntas básicas que a gente tem, tá? E esse foi um caso que nos surpreendeu porque é um caso um tanto quanto bizarro. Tinha algumas informações que a gente não conseguiu trazer no primeiro bloco, eu aproveitei o intervalo para consultar a pessoa, a gente não vai divulgar o nome dela, tá? Como dito, todas as informações que passarem pra gente vão ficar por aqui, tá? E a gente pegou alguns dados a mais. Ela trabalhava numa empresa de telefonia, era uma empresa de fibra ótica, de internet, fibra ótica, enfim, de cabeamento, de Embu, não é uma grande, é uma empresa pequena, uma empresa local, tá? Essa pessoa também, ela trabalhava 44 horas semanais, ou seja, era carga cheia, era a semana inteira de trabalho, aquela história que a gente fala, né, 8 horas por dia, 4 horas no sábado, ou 7 horas e 20 por dia, enfim, né. Então, a gente achou o piso da categoria dela, eu fiz a busca do piso da categoria dela, entrei em contato com o sindicato, nas convenções coletivas. Durante o intervalo a gente pegou rapidinho tudo isso, eu fiz aqui também as contas dela
para a gente poder falar um pouco mais sobre esses números, esses dados. Quer acrescentar alguma coisa antes de começar, Thaís? Não, é só para salientar que R$ 800 abaixo, não só do piso da categoria, mas abaixo do salário mínimo. Ela tinha o desconto em folha do aluguel da casa dela. Ela não tinha registro, evidentemente, né, com o valor desse nem teria como, né, em carteira. Então, além de tudo, além de já durante o serviço não ter recebido tudo, ela não teve nenhum outro direito pago. Se fosse só pelo fato do salário, já estaria errado. Se fosse só o salário mínimo, já estaria errado. O piso da categoria dela, que é em Budas Artes, atualmente é de R$ 1.959. Ou seja, 2,5 vezes o que ela ganhava, certo? Então, qualquer conta que eu tenha feito, eu fiz as contas a princípio sobre os R$ 800, tá? Eu não sabia que o piso dela era maior. Então, qualquer conta que eu tenha feito, o patrão deveria pagar 2,5 vezes, certo? Então, foi 2,5 vezes que ela perdeu de salário, 2,5 vezes que ela perdeu de fundo de garantia, 2,5 vezes que ela não contribuiu para o INSS. Ela ficou sem contribuir para o INSS nesse meio tempo, porque não estava registrada, e mesmo que tivesse registrada, como ela contribuiria por abaixo de um salário mínimo, ela não teria direito nem de licença maternidade, nem de licença de forma alguma, tá? Então, assim, o caso é absurdo. Cálculo de férias proporcionais desses 10 meses daria R$ 889,89 pelos R$ 800 que ela deixou de receber em 10 meses. Só que isso seria 2,5 vezes a mais. Então, daria ali uns 2.200, 2.300 por aí, reais. As férias com a 13º proporcional. 666. Eu perguntei pra ela se ela chegou a receber alguma coisa de 13º no ano de 2021, não recebeu nada. Não. Então, também mesma coisa, só que 666 vezes 2,5 vezes. Dá bastante dinheiro ali, dá 3 mil reais, 2 mil reais. Dá 2 mil reais, né? Fundo de garantia que não foi recolhido nesse meu tempo deu R$800 nas minhas contas. Então, daria uns 1.900, 2 mil reais por também aí, de fundo de garantia sem recolher. Só da base ali, ela deveria ter sido demitida se fosse por R$800, por R$2.300 na dispensa dela. A rescisão deveria ter dado R$2.300. Ela não recebeu a rescisão e, como eu disse, volto a salientar, o piso dela era 2,5 vezes a mais do que estava ali, né? Então, assim, a quantidade, a bizarrice desse caso é muito grande. É extrema, né? E aí você vê a importância que a gente fala de ter o registro em carteira. Às vezes a situação, algumas empresas elas se aproveitam da situação vulnerável, né, do funcionário. Então o funcionário ele fica pensando, putz, é pingar ou secar, né? E acaba aceitando algumas situações, mas é muito interessante vocês fazerem o certo, que não seja pela pessoa, se você não é uma pessoa, se você não é tão humanizado, assim, não quer pagar que seja pela empresa, entendeu? Pense na empresa que ela vai pagar um valor muito maior quando a pessoa sair dali. Porque vai ter que pagar advogado, se a pessoa recorrer, que ela está completamente no direito dela, porque isso é uma condição de trabalho escravo, né? Porque além dela estar recebendo muito menos do que ela deveria, ela não tem direito a absolutamente nada, então a gente colocou algumas situações... Só não chega a ser um trabalho análogo à escravidão, igual a gente viu lá nas vinícolas lá do sul, porque ela tinha liberdade de se retirar. Ir e vir, né? E lá nas vinícolas não tinha. Mas assim, é uma subcondição. E eu pressuponho que se ela aceitou durante esse meio tempo a formalidade ali, né, a situação que ela passou de ganhar aquele salário por aquelas condições e tal, é porque ela não tinha uma condição melhor de poder abraçar outra causa. E daí tem um pouco aquela romantização, né, de não, se você aceita o que te oferece e tal, e não é bem assim. Existem regras justamente para não ficar um negócio muito pesado. Uma empresa de fibra ótica provavelmente teria condições de pagar um salário digno. Uma empresa que deveria prestar. Ou não deveria existir a empresa. Se a empresa não tem condições de poder se manter, se bancar, é literalmente isso, teria que fechar mesmo, porque se é uma atendente, a atendente está fazendo tudo. Tem mais isso também que eu conversei com ela por telefone, tá? Ela era a única funcionária, né? Não tinha, atendia por tudo. Ela atendia por tudo. Tinha o pessoal que fazia a instalação, a fibra ótica, o cabeamento e tal, mas de administrativo ela era a única funcionária. E aí a gente tem que pensar que, por exemplo, aqueles que ficam no call center, né, aqueles que ficam no atendimento telefônico, para qualquer que seja a situação, que trabalham o dia inteiro na situação, pela categoria ali, né, que seria né, telefonista ou algo assim, ele tem direito, na verdade, tá dentro dos direitos dele, é uma carga horária reduzida.
por conta das cordas vocais e tudo mais. Então, se fossem pessoas Se separadas... for telefonista, sim. Se fossem pessoas separadas, uma telefonista atendendo algo e alguém fazendo administrativo separado, não fosse uma coisa só, cada um teria uma carga horária diferente, valores diferentes a receber e assim vai. Eu confesso que no caso dela, a única coisa que não caberia seria isso. Exato. Porque ela ela tinha exercia característica- outras funções também, Ela né? tinha característica administrativa e não de atendimento, tá? Exato. Mas realmente a situação é uma situação incômoda. Se, por exemplo, porque quando há um acúmulo de função, a gente chegou a falar em algum dos programas que nós gravamos, que o patrão ele pode ele percebeu que o funcionário está fazendo muito mais do que deveria, tem o que ele possa fazer. Qual é o termo, Eliacom? Por causa de acúmulo de função? Sim. Não, seria um contrato de trabalho ou um termo aditivo de contrato de trabalho, caso tenha termo que aditivo. mudar, né, alterar alguma coisa. Exatamente. Então, se ele fosse fazer isso, na verdade, ele teria que pagar muito mais para ela, né? Teria que pagar muito mais. Daí a pergunta que você poderia me fazer, Marcele, tá bom, agora já aconteceu, agora já foi, né? Já foi 2022 que ela saiu, então já faz mais de um ano, né? Foi 2022 que ela saiu, né? Que ela saiu, ela entrou, né, em dezembro de 2021. E saiu em setembro de 22. Setembro de 22. Então não faz mais um ano, faz alguns meses, né? Qual que seria o caminho agora para ela conseguir recorrer sobre esses direitos? Elas têm esse direito? Daí a pergunta poderia estar vinda também com um contrato. De repente o patrão pediu para ela assinar um contrato ou qualquer coisa assim. Porque pode acontecer. Você não foi registrada, mas o patrão fez um contrato ali falando que você estava abrindo mão dos seus direitos ou qualquer coisa nesse sentido. Não existe, tá? O contrato de trabalho que você faz sem registro é um contrato inválido. Tem que ter o registro no CLT ou um contrato de PJ, que é quando você contrata uma empresa terceirizada. Tá? Contrato de pessoa física com pessoa jurídica sem passar pela CLT, sem um contrato de carteira, não existe. Com exceção do regime estatutário em prefeituras, mas daí seria mas ainda serviço assim... público e também tem regras muito específicas para isso. Agora, para a pessoa jurídica privada, que é o caso, não é uma empresa pública que está fazendo a telefonia ali, né? Teria que sim passar pela SLT. Então, qualquer documento que ela tenha assinado, aceitando tudo isso, pode ser invalidado tranquilamente. Daí, ela deveria procurar um contador? Não. De forma alguma. O contador não vai ajudar ela nisso, tá? Inclusive, essas contas que a gente fez aqui, tudo isso daqui não tem validade nenhuma para ela, tá? Ela pode apresentar o programa para o juiz, que o juiz não vai ligar, porque não é um contador que faz essas contas. Quem vai poder auxiliar ela nessa situação é um advogado, tá? Porque o caso aí deixou de ser um caso contábil, deixa de ser uma empresa de contabilidade fazendo as contas do que ela tem direito ou deixa de ter de direito e passa a ser um caso jurídico. Um advogado tem que apontar o que ela perdeu de direito, o que ela deixou de ter ali nesse meio tempo e executar um processo trabalhista, tá? Então ela não procura um escritório de contabilidade. Contabilidade não tem poder de auditar outra contabilidade, salvo se for uma empresa de auditoria contábil, e de qualquer forma auditoria contábil, não auditoria trabalhista. Não cabe a uma outra contabilidade fazer auditoria dos funcionários de uma terceira contabilidade, não cabe. Então ela teria que procurar um advogado para saber os direitos dela. Isso ela não precisava nem estar fora da empresa, tá? Ela não precisava ela não precisaria ter sido demitida. Ela poderia fazer isso, inclusive, dentro da empresa, poderia procurar um advogado e lançar um processo trabalhista trabalhando. Que não é o caso dela, tá? Então, nesse caso, ela procura um advogado para poder falar sobre a situação. No caso dela não tem mais o que fazer e a gente já falou também que tem um prazo, né, para você entrar com uma ação trabalhista contra uma empresa. Até 5 anos é o adequado, depois de 5 anos ela vai ter que provar algumas outras coisas, tá? Então ali no caso o ideal realmente é ela... fazer isso logo, porque pelo visto não tem muita coisa escrita sobre o que ela fez ou o que ela deixou de fazer nessa empresa. Gente, que programa gostoso de fazer, a gente falou sobre um caso real. Nós falamos sobre um caso, inclusive, muito polêmico aqui, foi muito abrangente, entramos em várias questões. E eu vou reforçar aqui que vocês que estão assistindo a Central do Empreendedor, acessem esse QR Code, apontem a câmera do celular de vocês, para que vocês sejam direcionados para a página da Central do Facebook do Empreendedor e vocês enviem as suas perguntas, os seus casos, seja lá o que for. Foi um programa muito gostoso de fazer. Suas últimas considerações, ele conta isso? Olha, eu acho que é sempre interessante ver exatamente o que você está fazendo, seja você o funcionário, ou seja você o chefe, fazer tudo dentro dos padrões ali, né, corretinho, para você não correr o risco de ter um problema depois. E aquele negócio de, meu amigo, não vou registrar ele porque tá tudo certo, esquece isso daí, tá? Não existe isso.
façam as coisas da maneira correta. E procurem sempre um bom contador.